mais um episódio do nosso Eólica Offshore Inteligente, que é um podcast que discute os principais pontos voltados para tecnologia, digitalização, que podem acelerar e auxiliar o desenvolvimento da tecnologia eólica offshore e também offshore, né, gente? A gente traz uma série de discussões aqui que serviriam para os dois campos. E falando em discussões que serviriam para os dois campos, pessoal, eu tô aqui com duas pessoas especialistas, né, na temática, tecnologia, digitalização e energia eólica, que é o Matheus e a Yara, que também estão conduzindo a criação e desenvolvimento do Eólica Offshore Inteligente. E o tema de hoje é para falar sobre as aplicações da eólica offshore. Mas antes da gente começar nas aplicações, seria super interessante ouvir de vocês e recapitular um pouquinho do que a gente trouxe nos outros podcasts, de qual, afinal, é a relação da energia eólica, da robótica e da inteligência artificial com o que a gente está fazendo aqui. Matheus e Yara, a palavra está com vocês. Obrigada, Matheus. E ainda antes da gente iniciar, eu queria divulgar, né, a nossa camiseta. Olha que linda. Use o Vento, estamos com a camiseta da Use o Vento, né? Né? Do nosso amigo Adriano, que inclusive sugerimos para que as pessoas entrem no Instagram e na página oficial, porque os caras têm cada camiseta mais bonita, né? Uma mais bonita que a outra, na verdade. A gente tem utilizado essas camisetas ao longo dos nossos episódios aqui também. Com certeza. Bem, agora vamos entrar no nosso tema. Então, a gente já citou, né? A gente já falou um pouco de inteligência artificial, robótica em podcasts anteriores. E recapitulando de forma bem breve, a IA nada mais é que replicando a inteligência humana, né? Para resolver problema, tomar decisão. E a robótica entra nisso, né? Como apoia, porque para a inteligência artificial, os algoritmos funcionarem, precisa de uma grande quantidade de dados e os robôs capturam esses dados. E a aplicação, então, de IA e robótica dentro do mundo aí da eólica offshore, a gente pode ver em todas as fases do desenvolvimento de um projeto eólico offshore. Quais seriam essas fases? De forma bem resumida, a fase inicial, né? A gente faz o planejamento, o desenvolvimento do projeto, onde a gente vai identificar ali onde é a melhor área, o design do projeto, depois a construção e a instalação. Em seguida, a gente tem a operação e a manutenção e, por fim, o descomissionamento futuro. E no nosso livro, né, durante a pesquisa da minha dissertação, quando eu escrevi a minha dissertação, e também no nosso livro, a gente escreveu sobre essas 8 tecnologias de IA e robótica que a gente pode aplicar em uma ou mais fases. E essas tecnologias, né, eu vou mencionar uma aqui para vocês. A primeira seria na previsão do vento, na manutenção preventiva, na configuração de turbinas, no layout de parques eólicos offshore, as redes inteligentes, muitas vezes conhecidas, né, como smart grids, o monitoramento das condições baseado em sensores, os sistemas autônomos, robóticos autônomos e no monitoramento ambiental, não esquecendo esse também. Perfeito. Como bem o Matheus introduziu, né, e o Yara complementou sobre esse tema, a gente tem todas essas temáticas, né, que estão envolvidas dentro das 4 fases, né, ao longo do desenvolvimento dos projetos eólicos offshore, né? Uma das aplicações preferidas minha, que foi inclusive algo que eu trabalhei durante 3 anos como pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa Estado de São Paulo, é a previsão de vento ou previsão de geração, né, que foi o primeiro ponto que a Yara comentou. Sobre esse tema, ele é extremamente importante, né, na cadeia produtiva nacional. Inclusive, diversas empresas já utilizam, né, modelos de previsão de geração em parques eólicos onshore, mas isso também já está sendo explorado no offshore. Isso tanto no meio acadêmico quanto também no meio profissional, né? Basicamente, o objetivo principal de se realizar a previsão de geração ou de vento é você poder antecipar possíveis falhas, né? Então, por exemplo, você prevê o momento que não vai ter o recurso energético disponível, ou seja, não vai ventar, e aí você utiliza esse tempo para você fazer a manutenção das turbinas, seja no offshore ou no onshore, e também para fazer a questão da comercialização de energia. Você pode aproveitar isso para comercializar, ou seja, você vê o melhor momento, que consequentemente vai ter mais geração,
para poder se balançar a sua carteira, né, de ativos e comercializar essa energia eólica, né? E isso tem sido um desafio muito grande ao longo dos últimos anos, porque para se realizar a previsão de vento, e o vento é muito intermitente, né? Hoje em dia, na literatura científica, você prevê um dia à frente, o vento é considerado como longo prazo. E recentemente, felizmente, né, para a gente, né, a Google e a DeepMind conseguiu desenvolver um modelo que prevê 36 horas à frente o vento, que já é um grande avanço do que eu já estudava ali em 2018, 2019. Então, é muito importante que as pesquisas dentro dessa área de previsibilidade de vento, né, ou previsão da geração que os parques eólicos geram, elas continuem evoluindo para que os empreendedores consigam ter mais ideias sobre a despachabilidade de potência dos parques, e aí a gente poder ter um melhor equilíbrio entre a carga elétrica, né, que é o consumo que as pessoas estão gerando, e o quanto que os parques vão vir a gerar, né? Então é muito bacana. Matheus, muito legal saber dessa aplicação que você trouxe, porque especialmente isso foi um trabalho científico que te introduziu aí na área, né? E esses fatores, eles acabam sendo muito importantes até para a gente prever a geração, como você mesmo mencionou, prever os caminhos que a gente pode se planejar em relação à produção da própria energia eólica. E por isso que a inteligência artificial e a robótica, elas são alavancas para a gente entender como a gente otimiza, desde um sistema elétrico e um sistema nacional, até coisas pequenas, como redução de custos específicos, como corrigir problemas de questão de variabilidade na geração de energia, que a Yara comentou aqui em outros podcasts. Yara, tem alguma outra aplicação interessante que a gente podia falar e que foram abordados aí no nosso livro? Antes da gente passar para esse ponto, Yara, eu queria agradecer as pessoas que participaram também da nossa produção de materiais e tudo, porque a gente trabalhou como tema central das nossas pesquisas científicas e tal, mas contamos com o apoio de uma série de pessoas aí que foram escrevendo textos conosco, e nós os três aqui gostaríamos de agradecer a essas pessoas que estiveram conosco na nossa jornada na produção aí desses materiais, para falar dessas aplicações que a Yara vai trazer agora mais uma aqui com a gente. Sim, sem dúvida. Agradeço aí todos, que foi um trabalho muito colaborativo. E se a gente for, né, continuar sobre aplicações, a gente fica aqui falando 10 horas, né, que são várias aplicações. Vou mencionar uma que me chamou atenção também e que eu vejo que é um ponto que todos os países irão se beneficiar muito, né? Já estão se beneficiando, principalmente da questão hoje, geopolítica, o Trump aí tá taxando, então a gente vê que tá bem complicada a questão logística, cadeia produtiva, que no caso seria a aplicação de IA em robótica na fabricação 3D. Então, e é muito importante porque pode acontecer, já tem relatórios, pesquisas, informando que pode vir a faltar alguns itens que são super necessários para desenvolver um projeto eólico offshore. Então, aí entra, né, essa aplicação de IA nessa área de fabricação, e a gente já tem até empresas que já estão fazendo isso. Tem uma empresa que o nome dela é Recan Technologies, ela fica no Porto de Los Angeles, e ela já vem aplicando isso, já está fabricando fundações, torres, e eles estão, né, vendo vários benefícios, além de a redução da necessidade de produtos externos, também eles estão desenvolvendo a tecnologia local. Então, incentivando mais inovação tecnológica, e isso eu acho um ponto aqui imprescindível para a gente desenvolver o país. Vai ajudar com certeza na substituição das peças e componentes, ponto que é um custo alto, né? Então, principalmente nesse momento de discussão geopolítica global, como a gente pode selecionar outras alternativas e componentes que poderiam ser trabalhados na impressão 3D, né? Ali dentro da nacelle, dentro das partes importantes de um aerogerador, e que reduziriam o custo, se há um ponto importante. Em falar em redução de custo, Matheus, você mencionou um pouquinho antes, para a gente falar sobre a questão de outras soluções, como o caso dos gêmeos digitais, né? Os gêmeos digitais são a materialização de ativos físicos de forma virtual e digital, que podem colaborar com as projeções estabelecidas para criar um projeto. Então, basicamente, você consegue criar um projeto virtual, por isso que eles chamam de gêmeo digital, muito parecido com os parâmetros reais,
para poder fazer previsibilidades, forecastings, de onde colocaríamos determinadas turbinas. E não é só o layout, você pode colocar integração com uma questão portuária, você pode colocar outras rotas comerciais e rotas produtivas ali na região para criar uma previsão melhor de todo o processo produtivo. Vai além da previsão do vento. A inteligência artificial, ela passa por várias partes do ativo do parque eólico offshore e os gêmeos digitais ajudam também nesse projeto. Um dos casos emblemáticos é do Porto de Eisenberg, né, que foi quando foi desenvolvido algumas partes e áreas do porto, eles utilizaram os gêmeos digitais para projetar as áreas de armazenamento dos componentes dos projetos. Então, esse é um dos exemplos super interessantes. Mas além dessa aplicação, a gente tem outras coisas, como monitoramento ambiental, usando redes neurais, a identificação do tamanho das aves que podem passar próximo aos parques. Então, seria legal ainda, pessoal, ouvir mais uma de cada um de vocês, se vocês quiserem falar um pouquinho, e até mencionar como isso está ajudando hoje no combate às mudanças climáticas e também acelerar a transição energética. Saímos da caixinha eólicas offshore, falar como essas tecnologias de IA e robótica podem acelerar a transição energética. Sim, sim. Pensando em outra aplicação, me vem muito na cabeça, que são as duas principais que eu vejo, né? Que você já mencionou, uma, a previsão dos ventos, e na manutenção. A manutenção, assim, já vem sendo aplicadas em outras indústrias, e a gente vê que realmente na indústria de eólica vai ser algo assim, já é algo super necessário para otimizar, reduzir custo e principalmente na questão de segurança. Então a gente vê, nossa, antigamente uma pessoa precisava ir até o local ali para fazer uma manutenção e um risco altíssimo, e hoje a gente, com a inteligência artificial, robótica, utilizando robôs autônomos, drones, a gente não precisa mais. Então, é uma questão humana também, né? E na questão de acelerar mais a transição energética e tudo mais, o meu ponto de vista quanto mais a gente desenvolver a inteligência artificial, mais energia a gente precisa. Então, é um ciclo constante. A inteligência artificial generativa, ela consumirá muita energia. O Matheus até escreveu alguns estudos sobre isso, né? Tipo, a demanda energética, ela vai se ampliar. A gente até escreveu isso no nosso material. Exatamente, Matheus. O crescimento, né, do uso da inteligência artificial generativa, né? Que, por exemplo, quando a gente utiliza o ChatGPT, isso consome uma quantidade de energia gigantesca. E hoje, várias pessoas usando, consome muito. E aí, hoje, existem grandes infraestruturas, né, que são chamados os data centers. Eles precisam de muita energia para poder suprir, né, toda a sua operação e poder processar, né, toda essa quantidade de dados que a gente está mandando no prompt lá no dia a dia para o ChatGPT, para o Gemini do Google, né? Então, assim, esses grandes data centers, para você ter ideia, né, que nem a gente escreveu no nosso artigo, 50% da energia que é consumida dentro dele é de resfriamento. E aí a gente precisa, né, para poder suprir, né, essa grande demanda de energia que os data centers eles apresentam, a instauração de fontes renováveis de energia. Porque se a gente começar a utilizar, né, fontes movidas a carvão, como, por exemplo, as térmicas, no caso do Brasil, a gente vai encarecer o custo do consumidor e ainda poluir e não vai estar colaborando com o que a gente já até comentou nos podcasts anteriores, né? Que é a transição energética, né? Que é a gente passar a não utilizar mais combustíveis fósseis e passar a utilizar as fontes renováveis de energia. De que adianta a gente ter tecnologia, digitalização, se essa tecnologia de digitalização for abastecida e suprida por fontes que emitem carbono. Então não adianta nada. Sim, sem falar nesse ponto que as empresas hoje, elas querem ter o selo verde, né? Então elas realmente estão interessadas em ter mais energia eólica, solar, enfim, energia renovável. E até tem um exemplo, foi bem recente, ontem que eu li, que o Google fez um PPA junto com Taiwan, que mais para energia eólica offshore de Taiwan. Então, eu achei
bem interessante isso, que a gente vê uma grande empresa, né? Já Para comprar energia via PPAs, limpa, né? Via PPAs. É legal exato. explicar para o pessoal de casa que PPAs são Power Purchase Agreements, são Isso. contratos de compra de energia, tá? E aí uma empresa como a Google acaba comprando a energia de um parque eólico offshore para isso, como você muito bem explicou, Yara. Uma outra coisa legal, pessoal, é que eu acho que esse carbono ele tem um preço para a sociedade, né? E ele tem um preço para o meio ambiente. E por isso que a gente está aqui debatendo a posição das fontes de energia limpa, né? E esse preço do carbono, né? Que são as mudanças climáticas, são o impacto para a sociedade, é o impacto produtivo que isso causa, que precisa ser ajustado sobre as regulações, por isso que regulações são tão importantes. Isso vai além da tecnologia, né? Então a gente vai precisar de regulações robustas e uma delas é do mercado de carbono, que a gente acabou escrevendo também no nosso material. E essa regulação do mercado de carbono é como a gente pode precificar a emissão de carbono e compensar essa emissão implementando outras fontes de energia limpa para grandes empresas poluidoras, tá? Isso é importante, né? E aí, a inteligência artificial e a robótica, elas precisam ajudar nesse processo, na substituição de frotas marítimas para evitar o gasto, a poluição específica, né? Na utilização de rastreamento de quanto de carbono está sendo emitido e o que a gente pode fazer, sabe? Isso vai além, né? Só da robótica e da inteligência artificial. Mas, pessoal, eu acho que a gente falou algumas aplicações super interessantes. O que vocês acham de cada um de nós deixarmos aqui uma mensagem sobre o que nós podemos incentivar a partir da IA e robótica para o desenvolvimento da eólica offshore? O tema do nosso livro, o tema do nosso podcast. Olha, para mim a mensagem final, que eu ou sempre relatórios que eu leio e sempre falam isso, qualquer consequência para o mundo todo, né, vai melhorar, é claro, e é muita eficiência operacional, gerando mais confiabilidade, segurança para nós, para o ser humano, né? Então, eu vejo só, porque muita gente fala, né, da IA, tem medo da parte negativa, mas eu vejo muito pelo lado positivo, né, mesmo para nós e para incentivar cada vez mais aí a aumentar a produção de energia renovável. Legal, Yara, muito bom. Nessa linha eu tenho essa mesma percepção que a Yara. Eu acho que a IA e a robótica, elas vieram para somar, né, o conhecimento que a gente já tem. Elas não vão substituir as pessoas, né? Até porque a gente tem esse feeling de resolver as coisas, enfim. E eu acho que vai ser primordial para o desenvolvimento da eólica offshore no país, né? E ao redor do mundo, e não só para a eólica offshore. Eu acho que isso se estende para todas as fontes renováveis de energia, justamente pela capacidade com que a inteligência artificial e suas aplicações, que nem a gente está demonstrando no livro, que vai estar mais claro, né? Elas podem ajudar, né, a acelerar os diversos elos da cadeia produtiva nacional e internacional. Puxa, super interessante. As duas mensagens de vocês são fantásticas e eu acho que a minha complementa de vocês, né? Qual o caminho que o mundo quer tomar? A gente está num caminho de evolução tecnológica, de evolução digital, mas essa evolução digital e tecnológica ela tem que partir de um princípio inclusivo da sociedade e do meio ambiente. A gente não pode evoluir tecnologicamente, digitalmente e esquecer a importância da humanidade, a importância da nossa sociedade, a importância do nosso planeta, do meio ambiente e dos recursos que a gente tem. Então, assim, quando a gente fala em eólicas offshore, não só eólicas offshore e outras renováveis, a gente tem que pensar qual é a escala que essas tecnologias podem garantir para a gente, para que a gente também reduza o impacto de carbono. Talvez daqui a uns 10 anos a gente não esteja mais falando de eólicas offshore, né? Pode ser uma outra tecnologia, Sim. mas a gente tem que explorar o que a gente tem hoje e que custo não seja efetivamente a premissa para que as empresas não caminhem para um momento de descarbonização e de pontos que podem ajudar os impactos climáticos que o planeta está vivendo. Eu acho que esses foram os principais pontos aqui, né, pessoal? Já chegamos aqui quase no final do nosso podcast. Eu queria agradecer novamente por esse projeto tão legal com vocês e que nos próximos episódios continuemos a discussão aí da trajetória da energia eólica offshore. Com certeza, temos muito a discutir, acelerando cada vez mais, né, as tecnologias, inteligência artificial, mais assuntos novos virão. E quem sabe, né, Matheus, trazer as pessoas que colaboraram com a gente no livro aqui para estar conversando com a gente, né, dos temas, eu acho que seria bastante interessante aí
E, enfim, a gente tem um potencial imenso aí para explorar, né? É uma Nas excelente aplicações. sugestão, Matheus. Eu acho que a gente precisa trazer essas Sim. pessoas porque elas foram fundamentais e estão fazendo um trabalho fundamental para o avanço da energia eólica onshore e offshore também. Valeu, pessoal. Então, até o Obrigada. próximo episódio.